Observe a segmentação de dois tipos de ovos representados a seguir e analise as proposições seguintes. Cada proposição será analisada separadamente. Proposição 0. A segmentação 1 é do tipo holoblástica ou total, típica de ovos com pouco vitelo, oligolécitos, que podem ser encontrados em mamíferos. Bom, uma divisão holoblástica ou total é quando o zigoto, ou célula-ovo, sofre a segmentação por completo. Todo ele é segmentado. Lembrando que o zigoto, aqui representado por uma circunferência preenchida pela cor azul, tem origem da fecundação, ou seja, da união de dois gametas, o gameta masculino e o feminino. E quando esse zigoto sofre segmentação em toda a sua extensão, ou seja, todo ele é segmentado, falamos em segmentação holoblástica ou total, que é típica de ovos com pouco vitelo, conhecidos como ovos oligolécitos. Esses ovos têm pouco vitelo, porém, o vitelo é distribuído uniformemente pelo citoplasma. Podemos melhor observar no seguinte esquema. O zigoto, que é uma única célula, sofre divisão formando duas células. Cada célula se divide novamente, formando 4 células, e assim sucessivamente até formar uma estrutura com 16 células, aproximadamente. Essa estrutura tem o nome de mórula. Essas células são chamadas de blastômeros. Esse tipo de segmentação ocorre em poríferos, quinidários, equinodermos, protocordados e mamíferos. Assim, a proposição 0 está correta. Na proposição 1, ele diz que a segmentação 2, ou seja, do esquema 2, é holoblástica, ou também conhecida como total, porém desigual. Nela, o zigoto tem um polo animal e um polo vegetativo, e pode ser encontrada em anfíbios. No primeiro caso, tivemos uma segmentação igual, ou seja, as células formadas são semelhantes entre si, porque o vitelo está distribuído de forma homogênea, ou seja, uniformemente. Já na segmentação holoblástica desigual, as células não vão ser semelhantes entre si, porque o vitelo não está distribuído de forma homogênea, ou seja, uniformemente. Ele está distribuído de forma heterogênea. Vejamos. Aonde tem pouco vitelo, chamamos de polo animal, e aonde tem muito vitelo, chamamos de polo vegetativo. Por apresentar pouco vitelo, a divisão é mais rápida e as células são menores. Onde tem muito vitelo, as células são maiores, porque a divisão é mais lenta. Esse tipo de segmentação também tem a formação da mórula e ocorre em ovos heterolécitos, que possuem mais vitelo do que os oligolécitos, porém não tanto. E é típico de vermes, moluscos e anfíbios. Logo, a proposição 1 está correta. Na proposição 2, ele diz que a segmentação 2, ou seja, do esquema 2, que também foi observado aqui, acabamos de dizer que é típica de ovos heterolécitos. Os ovos telolécitos são aqueles que têm grande quantidade de vitelo, muito mais que os ovos heterolécitos. E é comum em aves, répteis, cefalópodes e peixes. Também não está correto dizer que micrômeros são encontrados no polo vegetativo, mas sim no polo animal. E os macrômeros não estão no polo animal, e sim no polo vegetativo. Por isso, a proposição 2 está errada. Na proposição 3, ele diz que a característica da mórula é a presença de uma cavidade no interior. Porém, essa não é a característica da mórula. Mórula vem do latim e significa amora. Assim, a mórula é uma massa celular semelhante a essa fruta. Não há cavidade no centro. A cavidade que aparece no esquema da questão é a cavidade do blastocisto, ou seja, de um blastocisto, que pode ser observada nesse esquema didático. Blastocele, massa celular interna, e ao redor estão as células trofoblásticas. O blastocisto, ou a blástula, é a próxima estrutura a ser formada, logo depois da mórula. Por isso, a proposição 3 está errada. A proposição 4 diz que o processo de segmentação 1, ou seja, no esquema 1, e 2, ou seja, no esquema 2, é que vai formar o disco germinativo que vai dar origem ao embrião. A segmentação é o primeiro processo. O embrião, propriamente dito, é formado na gastrulação. Primeiro vem o zigoto, depois a mórula, depois a blástula e depois a gástrula.
Lembrando que a mórula só está presente na segmentação holoblástica igual-desigual e na meroblástica discoidal. Na meroblástica superficial não se encontra a formação de mórula. Então, o embrião é formado a partir do embrioblasto, que aparece na gastrulação. Por isso, a proposição 4 está errada. Assim ficamos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Questão encerrada.